pra gente passar... aliás, eu tô na janela errada. A minha já subiu, viu? Eu tô na janela do Fabrício, e a do Fabrício aqui, ó. Cruzeiro e Galo. Temos Corinthians e Santos. Tem Bahia e Vitória. Flamengo e Botafogo. São os 4. Cruzeiro e Galo. Corinthians e Santos. Bahia e Vitória. Flamengo e Botafogo. E aí eu pergunto, qual hoje é o mais equilibrado? Qual hoje é o jogo? Eu acho que são 2 os que brigam por isso? São ou Corinthians e Santos... o Corinthians não tá tão bem, né? Pra falar que tá tão... Mas eu acho... O Santos não tá nada bem. Eu acho que não entra na cota dos mais equilibrados. Eu vou em Cruzeiro e Galo e Flamengo e Botafogo. Eu acho que é os mais equilibrados. É aqui que tem o debate? Sim. Mas eu acho que hoje ainda é mais Cruzeiro e Galo, não? Ou é Flamengo e Botafogo? Vamos lá. Vamos lá, seu Dom. Eu acho que a proporção tá muito próxima, mas eu iria de Flamengo e Botafogo. Eu esqueci de apresentar a turma aqui, ó. O Elton Serra, o Felipe Mota, o André Donk e o Eugênio Leal. Bora acompanhar a resenha e eu vou comentando. Se eles esquecerem de alguma coisa, no final, minha opinião principal. Mais equilibrado. Mas até pela reação do Botafogo nesse momento da temporada, os dois vêm de uma semana extremamente positiva e considerando que, você tem que considerar, é o atual campeão do Brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, ainda que tenha passado por mudanças, o técnico chegou depois, teve dificuldades num primeiro momento na temporada, mas acho que o recorte mais recente é muito positivo. Então, eu colocaria até como mais equilibrado do que Cruzeiro e Galo, embora acho que sejam os dois mais... que estão na principal assim, equilíbrio em relação aos outros dois. Acho que Corinthians e Santos e principalmente Bahia e Vitória, acho que o desnível é um pouco maior. Acho que os dois ficam mais próximos, mas eu colocaria na Flamengo e Botafogo como mais equilibrado. O Felipe Luiz diz que é um jogo dificílimo. Eu não entendi, ele achou as duas equipes mais equilibradas, mas o confronto do Botafogo e do Flamengo e do Botafogo é mais equilibrado. Claro que sim. Pergunta pro Estudiantes de La Plata se não é um jogo dificílimo. É difícil, né? O Botafogo tá conseguindo encontrar um novo caminho. Não é o Botafogo do ano passado. Uhum. Embora se comente aí da expectativa, da esperança de se ter no Mundial de Clubes, né? Porque há essa possibilidade de você contratar para o Mundial de Clubes, de ter o Almada e alguns sonham até com o próprio Luiz Henrique jogando no Mundial pelo Botafogo. Só que não é mais o Arthur Jorge, é um outro time que está encontrando um outro caminho. Que em algumas partidas jogou com 2 centroavantes, aí passou a jogar com o Arthur centralizado, abrindo o Jefinho de um lado e o Cuiabano virando ponta esquerda do outro, mas com o Juan Cruz ganhando espaço a partir da lesão do Mastriani, fazendo gol. Então é o Botafogo que está entendendo e crescendo nesse momento. Eu acho que, assim, dos times brasileiros que vão jogar o Mundial, claro que o Palmeiras está voando. Mas o que vem em crescente é o Botafogo. Ele vem mostrando evolução. Uhum. Não sei se ele chegará no mesmo nível de competitividade que o Palmeiras. Uma semana, viu? Uma semana de Botafogo só. Que engatou, né? Engrenou e segue bem. Mas ele vem crescendo. O Flamengo deu uma oscilada, essa vitória sobre a LDU foi importante para encaminhar uma classificação em Libertadores, mas ainda não é o Flamengo que, por exemplo, voou contra o Juventude e o Corinthians. Ele deu uma... Porque o calendário é difícil para todo mundo. E aí a gente, quando vai debater aqui qual é o clássico mais equilibrado, todos são equilibrados. Todos são equilibrados. É claro que a gente vai olhar assim, não, hoje... né, a força está parecida entre um time e outro. Acho mas que é isso. O Elton, que é lá de Salvador, que mora lá, inclusive, ele sabe que Bahia e Vitória não vai ser nada fácil para nenhum dos dois. Não, vai ser um jogo de igual para igual até o final. Assim como a gente sabe também que o Atlético e Cruzeiro, você vê um Cruzeiro que tem 2 faces na temporada, muito mal na Sul-Americana, é claro que ele tem poupado jogadores na Sul-Americana, mas evoluindo no Campeonato Brasileiro, enquanto o Atlético é um time que muito intenso, finaliza muito, chega muito, tem muita posse de bola, mas não consegue fazer os gols. Mas quando eles se enfrentam, é clássico. Então, se você já tem um equilíbrio entre o lanterna do campeonato e o líder, muitas vezes acontece isso, lanterna no futebol brasileiro é capaz de ganhar do líder sem grande susto,
Quando você leva para o lado do clássico, em qualquer clássico no mundo, as diferenças diminuem. É isso, né? Simples. As forças se equivalem. Porque entra a questão da disputa da esquina, do bairro, da cidade. É importante que você se supere ainda mais no clássico. Só espero que não se repita algo que a gente tem visto muito em alguns clássicos. A rivalidade é tão grande que não tem futebol. Que é uma falta em cima da outra. Ninguém quer perder uma dividida. Perdeu a dividida, já mata o jogo. É o que rolou no primeiro clássico do ano, né? Lá nos Estados Unidos. Espero que na maioria não aconteça isso, mas temo que alguns jogos sejam dessa forma. Qual a distância? Tá na tela, entre os times hoje, Cruzeiro e Galo. Eu acho que esse é o confronto mais equilibrado. Eu também acho. Assim, olhando os três, né? Até fazendo um paralelo rápido. Acho que o Flamengo vive uma instabilidade e o Botafogo está crescendo. O Bahia vem de uma pequena queda e o Vitória vem de um pequeno crescimento. O Galo vem de uma pequena queda e o Cruzeiro vem de um grande crescimento. E Corinthians e Santos? Corinthians e Santos, eu acho que há a questão do Santos de estar sem conseguir encontrar o melhor caminho, ainda com o começo de trabalho, apesar do Corinthians também ser um começo de trabalho com o Dorival Júnior, mas eu acho que a referência é um pouco melhor. O Cruzeiro e Galo, você tem uma distância de 4 pontos entre os dois, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Os dois estão na mesma competição sul-americana, né, na Copa Sul-Americana, mas isso vale o mesmo para Botafogo e Flamengo. Estão na mesma competição, a distância de 6 pontos é um pouco maior. Bahia e Vitória estão em competições diferentes. Eu acho que o nível técnico que o Bahia tem enfrentado na Libertadores é maior do que o que o Vitória tem enfrentado na Sul-Americana. Mas eu acho que no Cruzeiro e Galo tem muito essa questão dos trabalhos estarem chegando num nível parecido de entendimento de jogo, do que cada um tem à disposição. O Cuca recebendo resposta, teve um que pulou o muro aí, mas não pode jogar, que é o Dudu, ainda vai precisar reabrir a janela. Você acha mas eu acho que nesse... mesmo ele não jogando a pimenta, é variedade claro ou não? Que sim, claro que sim. Eu acho que o Cuca ainda não arrumou o time do Atlético, não achou o time do Atlético. Já o Cruzeiro, na medida do possível, tá achando, né, cara? As vitórias e a boa campanha provam isso. Pimenta. Isso aconteceu com o Fred também, lá atrás. Né? Fez o caminho também, né, de sair de um e ir para o outro. Mas eu acho que nesse caso de confronto mesmo das duas equipes em campo, é um Cruzeiro que eu acho que ganhou paz depois da saída do Dudu. Eu imagino isso olhando de fora, claro. Eu acho que o Leonardo Jardim já não tem aquela responsabilidade de colocar um jogador caríssimo que foi contratado para ser titular, mesmo ele não correspondendo, e ele ficando no banco ia criar um incômodo para ele. Ele já não tem esse problema, deixou mais leve, eu acho, o grupo. O Gabigol é reserva e não cria esse mesmo problema, né? E no caso do Atlético, o Cuca ele tem sofrido com problemas físicos de seus jogadores, mas ao mesmo tempo ele não consegue, com as alternativas, fazer o Atlético ter um time regular. Então por isso que eu acho que há um equilíbrio nesse jogo. Há imprevisibilidade dos dois lados. Eu acho que Flamengo e Botafogo você consegue enxergar algo mais claro. No Corinthians e Santos, dos dois lados, virtudes e defeitos, você consegue enxergar de maneira clara. No Bavi é a mesma coisa. Corinthians e Santos, vamos lá. O valor desse jogo para os dois, né? De o Santos, que realmente mostra muito pouco, tá mudando aí o seu comando, mas ainda início de trabalho. Um Corinthians também passando por um início de trabalho, mas de um time que já deu a impressão de estar melhor. Aí depois de, ai meu Deus, não vai, problemas fora de campo, mas de um jogo que a gente olha o Corinthians como um favorito e de repente, caso consiga confirmar esse favoritismo, ganhar e tal, para seguir em mares mais tranquilos. Como é que você vê esse Corinthians e Santos, Eugênio, e antes só os dois? Fazemos aqui um pequeno debate aqui com o Donk. Não estamos no 360. Né? Não. Empate? Então podemos dizer que o Corinthians joga em casa. E isso dá a ele uma outra condição. O Corinthians, porque o Abel Neto, o apresentador 360, sim, ele rechaça sempre que a gente fala do fator casa, né? O Corinthians em Itaquera é muito mais forte. Isso é indiscutível. Basta você olhar os números, sim, e você olha para o campo e o campo fala. O Corinthians cresce muito ao lado da sua torcida. Mesmo que a torcida hoje não tenha mais aquela... esteja com a suspensão, não tem mais faixa, não tem fogos, não tem batucada e tal, mas ainda assim o Corinthians é mais forte jogando em casa. E futebol morreu, né? Depois que proibiu isso aí.
Tem que ser organizado? Tem. Mas não pode, né, parar com a festa. O Corinthians é um time melhor que o Santos. Sim. Você vai pegar jogador por jogador, do goleiro ao centroavante, o Corinthians é melhor que o Santos. O Santos com o Neymar perdeu do Corinthians. Que Neymar é um caso à parte, né? Eu falo porque o principal jogador esteve em campo contra o Corinthians e não venceu. Mas hoje não é mais, né? Então não joga, então não dá pra saber. Então, o Corinthians joga em casa, o time é melhor, foi mal contra o Mirassol, perdeu fora de casa, teve aquele pênalti lá, batido de forma displicente pelo Memphis e tal. Teve uma semana para apagar isso, embora o ambiente extracampo do Corinthians, que eu digo no plano político, seja muito turbulento. Dentro de campo, você tem jogadores ali que têm capacidade de entrar em campo e jogar bem e fazer uma boa atuação, como várias vezes o Corinthians já fez nessa temporada, especialmente quando joga em casa. A gente olha para o Santos e não consegue enxergar a possibilidade disso acontecer. Sem dúvida. Não tem essa possibilidade. Eu tive no jogo, inclusive, no Allianz Parque, segunda-feira, fui ver o jogo do Santos com o Ceará. É claro que o Ceará tem uma defesa muito bem organizada, muito bem postada, um time duro de se bater e tal. Mas o jogo não flui. A bola sempre acaba procurando o Soteldo, ele vai lá, pedala, passa por cima, troca, dribla um, dribla dois. Quando a bola não é tirada dele, ele tenta um cruzamento na área. Nunca tem sequência. Ou porque ele cruza errado, ou porque o centroavante chega atrasado na bola. E as coisas não acontecem, o jogo não flui. Então, isso não foi no jogo só que eu estive presente lá contra o Ceará. Isso tem sido nos jogos anteriores. Então, imagino que o Corinthians tenha a condição de ganhar esse jogo. Claro, de segunda-feira para cá, o Kleber Xavier, que a gente está vendo aqui atrás, teve ali alguns dias para tentar... O único desses times que jogaram clássicos, né? Porque o Santos tem essa vantagem que ele não tem sabido aproveitar, que é o fato de não participar das competições internacionais. Vamos ver se alguma coisa evoluiu. Assim, imagino que tenha evoluído, mas o quanto na prática isso vai se ver em campo. E o Corinthians, querendo ou não, por mais que não viva a melhor fase, longe disso, e até irregularidade em algumas atuações, até natural, assim, pela forma como o time vinha jogando, mas eu vejo um time, aos poucos, sendo um pouco mais confiável com o Dorival Júnior. Acho que ainda é pouco, ainda tem tempo de trabalho para ser executado, para melhorar enquanto coletivo. Mas eu vejo o Corinthians um pouquinho avançando no quesito com o Dorival, e acho que tem dois pontos cruciais que o Eugênio tocou. Acho que a qualidade técnica dos jogadores é indiscutível melhor de um Santos, que eu acho que até o Kleber Xavier, dentro do jogo do Ceará, tentou coisa diferente. Acho que de um time que flui um pouquinho mais, mas ainda é pouco, né, pra mudar o cenário. E a questão de jogar em casa, acho que isso influencia demais pro Corinthians. Então isso acho que torna o Corinthians favorito. A gente fala de equilíbrio, pode falar de nível técnico dos jogos, mas acho que o clássico que é mais notícia é Cruzeiro Atlético. Por mais que o Dudu não esteja em campo, por tudo que aconteceu, a forma de anúncio, eu acho que ele se torna um jogo assim com mais possibilidade de notícia, de repercussão por tudo que acontece. Então acho que é um clássico que vai ter essa pimenta ali a mais. E eu acho, Dom, que difícil a gente falar, porque o favorito... Porque a gente olha ali, pelo que foi o Cruzeiro, o noticiário do Cruzeiro esse ano, se você pegar percentualmente, ele foi mais negativo ao longo do ano do que positivo. Sim, e eu acho que isso carrega, e talvez nos induza, em geral, torcedores, a um galo melhor. Só que a gente olha, o Cruzeiro no Brasileiro já tá jogando bem, e na Sul-Americana eles abriram mão. E aí eu acho que para esse eu acho o mais equilibrado e não vejo o Galo melhor. Não vejo o Galo melhor. Eu acho realmente pau a pau, assim, eu não vejo diferença. Mas a gente tem essa percepção, acho que de um Cruzeiro enfraquecido pelo que foi o ano. Eu acho que, assim, se a gente olhar desempenho em Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas... Cruzeiro é melhor. O Cruzeiro é melhor. É isso. E o Galo, até um ponto que você toca bastante, Eugênio, o Galo tem jogos que ele joga bem, produz muito, mas não faz gol. É um time que desperdiça muitas oportunidades. Então, não seria nenhuma surpresa se é um jogo que o Atlético joga melhor que o Cruzeiro e perde.
não seria uma surpresa pela constância que isso acontece ao longo da temporada. Por isso que isso torna também bastante imprevisível esse A clássico. gente tá na reta final, mas eu queria que você falasse do Bavi, porque o próprio Eugênio trouxe isso, né? A gente olha, óbvio, o Bahia é superior hoje, mas é um jogo muito parelho quando acontece. O Bahia vem de uma derrota pro Flamengo, uma derrota pro Nacional e pro Atlético Nacional. São 3 derrotas. Bem complicadas até. Mas o Vitória vem de uma vitória contra o Vasco, Com um jogador a menos, virada, e uma vitória no fim do jogo, no meio da semana, contra o Cerro Largo pela Sul-Americana. O Vitória surpreendeu até o próprio torcedor do Vitória colocando o time titular no meio da semana. Sim. Porque a expectativa era, o Carpini tinha falado que... Tem Bavi. Tem Bavi e a prioridade era o brasileiro. Mas o time jogou praticamente completo e teve que correr muito para fazer um gol no final contra o Cerro Largo. Mas era um jogo decisivo para seguir vivo na... Mas para um time que anunciou que não era prioridade, colocar um time titular surpreendeu. Então, é um time que teve que viajar e cansou também. Eu vejo o Bahia como favorito ainda. É um time que tem um nível de competitividade maior na temporada que o Vitória, apesar do brasileiro, dá a mesma referência para os dois. E o jogo na Fonte Nova com torcida única com quase 50 mil pessoas. Eu acho que pesa também. Então eu vejo o Bahia como favorito, mas um Vitória muito melhor do que há 2 semanas. É um time bem mais competitivo do que era há 10, 15 dias atrás. Turma, nós vamos ficar por aqui.